Bem-vindos ao nosso podcast. Amanhã já foi. E hoje a gente vai ter uma pegada aí jurídica, não é, Adriana? Tudo bem por aí? Oi, Ana, tudo bem? Comigo tudo bem. Quem está com a gente hoje é o Vitor Valente, advogado na área de criptoló, do FCM Law e um dos membros fundadores da Bankless Brasil DAO e mentor no Talent Protocol. Olá, Vitor, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui conversando, trocando ideias sobre Web3, né? Sobre coisas que a gente está vendo, sobre o futuro, talvez. É Muita sempre muito coisa. legal. É sempre muito legal a gente falar sobre esse futuro e a gente trazendo hoje um pouquinho essa visão também de quem está do lado jurídico. A gente faz muito esses questionamentos quando a gente está no Bytes da semana. A gente pensa, gente, cadê os advogados? E a gente trouxe você aqui para fazer algumas perguntas. Eu já queria até começar perguntando como que começou essa sua jornada, né, com esse conceito todo de Web3, metaverso, futuro, DAOs, e como que você casou isso no mundo jurídico? Se você puder compartilhar um pouquinho da sua jornada com a gente. Claro, minha formação tradicional, né, em Direito, fiz faculdade em Direito, diversas pós-graduações, mas eu sempre tive muito interesse em organizações, no geral, modos de organização, empresas, e aí eu estudando sobre, começando mesmo no mercado financeiro e aí vendo ali Bitcoin, mas no princípio numa pegada mais financeira mesmo, especulativa até eu poderia dizer, até que eu comecei a entender a tecnologia por trás, né? Como ela tinha sido formada e fui entendendo mais o ecossistema mesmo. O que estava todo fui observando o mercado cripto de cima e vendo o que tinha de diferente ali, e isso me despertou para uma realidade que não estava sendo muito discutida em lugar nenhum. Então eu comecei a procurar por conta própria. Eu fui naqueles fóruns de sempre, Reddit, Twitter, onde o pessoal costuma conversar mais abertamente, né? Fui me envolvendo, fui descobrindo, fui errando, acertando, até que eu descobri a Bankless, já era um protocolo grande lá fora, um projeto grande lá fora. E aí eu tive contato com o projeto iniciando no Brasil. E eu comecei por aí, dentro da Web3 mesmo, por aí, a gente ajudando a escrever, a traduzir, ajudando ali na organização da DAO, desde o comecinho ali. E acho que o que aconteceu foi que eu acabei trazendo, entrando pela Web3 e voltando um pouco para o direito para poder trazer essa realidade e fazer o link, né? Porque falta, às vezes, da parte de quem já está vivendo esse ecossistema cripto, um pouco da visão da Web2 ali, do direito, do que existe, assim como falta do pessoal que está aqui nessa parte mais tradicional, falta entender um pouco a dimensão, o que está acontecendo ali na Web3, né? Aí eu diria que eu estou fazendo essa ponte agora. Que legal. Eu queria saber de você, Vitor, na sua opinião, quais são as grandes mudanças e as ferramentas que estão sendo utilizadas e serão utilizadas cada vez mais pelos profissionais de direito, né, dentro dessa nova realidade da nova economia? Sim, as principais mudanças para mim, elas estão na forma de atuar, principalmente porque a forma de atuar no direito geralmente ela é posterior ao fato, né, ao acontecimento jurídico ali. Então, o próprio judiciário, quando tem algum problema, você vai recorrer depois que aconteceu. Na Web3, com os smart contracts, com contratos inteligentes, as relações elas são mais automáticas, né? E então os direitos eles já estão pré-estabelecidos e assim como a execução. Então,
quando uma pessoa adere a um contrato inteligente, ela está aderindo a um contrato que vai se executar ali na hora, e aí eu acho que entra a nossa parte, de fazer bons contratos inteligentes, respeitando aos direitos, aos melhores direitos, e por isso que eu acho muito interessante dos advogados voltarem também a atenção para essa área, porque já está acontecendo, né? Então, a gente tem que ver o que tem de bom, o que tem de ruim, tem que elaborar mais o pensamento mesmo, as práticas nesse sentido. É verdade, tem muita coisa, Vitor. E um ponto que é muito importante, assim, a gente quando fala de Web3, a gente está falando proteção de dados, as coisas estarão descentralizadas, a gente vai focar mais, né, a Web3 ela está mais focada nas pessoas, as pessoas estão podendo ser mais participativas por conta das DAOs, e elas vão ter ali mais controle de como que serão esses dados na rede. E aí eu te pergunto, né, quem que vai, né, ou o que vai garantir que a Web3 ela vai atender esses princípios, né? Como é que o direito, a gente pode falar aí um pouquinho já, como que a gente regula algo que Uhum. por natureza não é regulado, né? Quem que vai garantir todos esses ideais que nós temos para a construção de uma Web3? Sim. É, há muita discussão em relação a isso e muita crítica, justamente porque quanto mais descentralizado, mais difícil é ter uma regulação que atenda a esse ambiente, né? Até porque vai se tornando cada vez mais difícil, porque ele perpassa jurisdições, ele vai além de países, né? Então, a crítica é essa, que é um ambiente que precisa ser regulado, mas ao mesmo tempo a regulação ela precisaria ser global, talvez. O que acontece, na minha visão mais positiva, uma visão mais pró esse mercado, é que, na verdade, se adotados os princípios ali de cripto no geral, a tendência é que os protocolos, eles sendo abertos e com uma linguagem cada vez mais fácil de ser interpretada pelas pessoas, as pessoas vão escolher os protocolos que dão os melhores benefícios para elas desde o princípio. Ou seja, não haveria muita necessidade de regulação, porque as pessoas elas poderiam escolher. Se você tem um protocolo que te dá um direito que outro protocolo que faz a mesma coisa não dá, é normal que você escolha o protocolo que está te dando mais direitos. Ou que você se identifique mais por fator de comunidade, por exemplo. Então, entra muito aquela noção de code's law, que é uma noção recente de que o código seria a lei, ou como se as organizações fossem determinar suas próprias leis e as pessoas que se identificassem com determinada legislação ali nesse ambiente, determinada regulação, ela fosse escolher, ter essa liberdade de escolher para onde ela participaria, entende? Interessante isso. E falando em lei, né, aplicada a esse universo, a gente já tem hoje as leis que regem as nossas vidas, né, na sociedade. E a comunidade está criando a Web3 com as próprias regras e, enfim, regras mesmo que eles definem como sendo daquela comunidade ou daquele site ou daquele aplicativo, enfim. As leis que hoje a gente tem hoje na sociedade, você acha que se aplicam? As pessoas seguem a pergunta é, as pessoas seguem as leis dos seus países na hora de fazer as leis ou as regras daquele ambiente? Porque o que a gente vê é que as leis estão sempre correndo atrás da tecnologia, né? A tecnologia vai, a lei depois vai atrás. E algumas coisas ficam sem lei até que, de fato, alguém pare para ver aquilo, né? Então, eu queria saber se aqui no Brasil, pelo menos, como que tá as nossas leis? Elas já estão olhando para isso? Está muito longe? Como que tá?
Hoje a gente tem a discussão do PL, né, de prestadores de serviços de ativos virtuais, está na Câmara dos Deputados, mas falta muito ainda. Esse PL, ele foca numa parte importante, que é de regular exchanges, mas ainda há vários desafios, né, desafios maiores, principalmente quando a gente pensa num ecossistema que é global. Então, sim, há alguns projetos de lei, há discussão sobre isso, mas o que a gente tem feito é aplicar leis que já existem, que podem ser aplicadas ali para o caso, que não diferenciam muito, e aplicar também instruções de fora, né? Regulações de fora. A gente já vai se adequando a isso. É o jeito que os profissionais do direito têm encontrado. O que não quer dizer que a gente chegou ali numa maturidade, talvez, para realmente regular da forma regular, que as coisas são reguladas hoje em dia, né? Como a gente estava falando, essa questão da descentralização, a criptografia, ela impediria um pouco, a regulação seria muito mais uma regulação orgânica, digamos assim. Só de você estar falando isso tudo, né? E principalmente como que você. Então, acho que é um caso clássico, né? A blockchain. Vamos mudar então o nosso protocolo. Vamos sair ali do proof of work, vamos para o proof of stake. E aí eles esbarraram com um problema muito simples. Se a blockchain funcionasse com uma coisa de hierarquia, né? Tivesse uma empresa com uma hierarquia, da noite para o dia, eles definiriam que aquele protocolo, então, não, olha, a partir de hoje vai ser proof of stake, né? Mas como é uma rede descentralizada, é necessário que, né, todos ali concordem com essa mudança. E a Adri entrou numa parte assim que é onde eu quero emendar um pouquinho com você. Hoje realmente é o direito correndo atrás, né, das tecnologias, assim, logo se vê, né? Vamos ver lá na frente o que vai acontecer. E a gente tem visto, principalmente em relação a metaverso, né? Metaverso, assim, enquanto, né, entrar naquele mundo, é, conviver ali com algumas pessoas, e a gente, obviamente, fica muito de olho também para os menores de idade que acabam entrando nesses metaversos. E a gente já viu o caso aí de violência, assédio. A internet, nossa, Web 2 já demorou para responder, né, a ameaça, a discursos racistas e todas as coisas horríveis, né, aquele esgoto que fica a Web 2. E antes mesmo da gente entrar numa Web 3 e ter já essa sensação de imersão do metaverso, a gente já fica vendo situações. Você já viu, você consegue compartilhar ou dar a sua opinião sobre, né, de que maneira as nossas leis da vida real elas já podem ser aplicadas no metaverso ou tudo isso ainda está sendo muito uma terra sem lei, né? Eu vejo perfeitamente possível, principalmente metaversos ali criados na lógica da Web 2, por exemplo, as empresas já teriam que adequar os seus metaversos à legislação, né? Então, tudo que a gente já tem de proibições, enfim, eles têm que ser aplicadas ali no metaverso de alguma empresa que ela crie, enfim, alguma pessoa que crie. Principalmente porque nesses casos as pessoas elas são conhecidas, né? Além de tudo. Então há um Know Your Client ali, um KYC, você tem que conhecer quem está entrando no metaverso. O que não é, o que já seria diferente na Web 3, né? As pessoas entrariam ali com criptografia e aí pode ser que ocorra esses casos de forma mais aberta. Porém, como eu disse, o meu entendimento é de que os protocolos que vão ser mais adotados e justamente por isso vão receber mais investimento, são aqueles que vão agradar mais as pessoas no geral. Então, de certa forma, é uma democracia assim do 2.0. É uma democracia
mais democrática, né? A gente não vai ter muito ali intermediários para as pessoas. Se o futuro a gente não tem como dizer se vai prevalecer, se práticas ruins vão prevalecer, vão ser as que vão ser mais financiadas ou não. Mas o que tem acontecido acho que é o contrário. O ecossistema ali ele tem evoluído num sentido de aplicar conceitos de justiça, talvez, de sociais mesmo, já nos próprios smart contracts. Então, essa pegada do ESG, por exemplo, para tornar a blockchain da Ethereum mais adotada, sair para Proof of Work, as críticas que estava recebendo, de que usava muita energia, então, ir para Proof of Stake a gente já consegue visualizar como sendo uma própria prática do mercado para poder se manter relevante. Não, vamos adotar essa postura aqui e as pessoas vão querer usar o meu protocolo, entende? Por isso que todas as pessoas precisam estar ali, de alguma forma, demonstrando que tem a sua voz, enfim, fazendo parte ali desse ecossistema. É para ser global, realmente. E antes da gente entrar na próxima pergunta, que eu vou deixar com a Ana, que é ela que queria perguntar sobre DAOs e tudo mais, eu queria, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é DAO, né? A gente começou a falar de DAO, regulamentação e tal. Eu queria falar um pouquinho sobre o que é, né? Qual que é o conceito das DAOs e gostaria que você explicasse de forma didática, né? O quanto mais você conseguir. O que que é uma DAO e como que ela é regulada, né? Por exemplo, você falou, a gente tem que estar sempre participando para dar a nossa opinião. Como que as pessoas dão opinião numa DAO, né? E qual que a minha pergunta também que eu não sei todo mundo vota da mesma forma? Todo mundo tem a mesma voz ou uma voz tem um peso maior do que a outra? Enfim, essas Uhum. coisinhas, essas regras que só quem está realmente dentro consegue explicar melhor. Sim, é uma pergunta muito boa e a resposta ela está sendo construída ainda, né? A verdade é que todo dia tem alguém pensando em como tornar as votações mais democráticas ainda. Então, aplicação de voto quadrático, peso social para votos, enfim, alguém que contribui mais ali de alguma forma vai ter o token dessa pessoa que é usado como governança, por exemplo. Esse token vai valer um pouco mais. O caso mais comum que a gente conhece e que não é o melhor é aquele de compra de tokens, ou seja, cada token valendo um voto, e aí pessoas que têm capacidade de comprar mais tokens acabam exercendo uma influência maior. Então, não é o objetivo do ecossistema, né? Porque você acaba centralizando de novo ali num agente. Então, está em construção. Uma DAO, em tese, uma organização autônoma descentralizada. A grande verdade é que a maioria das DAOs elas estão em construção ainda, a maioria não pode ser, a gente não poderia chamar de DAO stricto sensu, mas eu gosto de observar o Bitcoin como uma DAO. Se você olhar por cima, olhar de uma forma, olhar o Bitcoin como organização, você vai ver que ela é uma organização que presta um serviço de vender blocos que registram transações. E aquela organização, ela só se mantém porque tem várias pessoas ao redor do mundo com um nó que valida essa rede. Então, é uma organização que ela se mantém com o poder computacional ali das pessoas que estão compartilhando ela, e por isso uma organização autônoma descentralizada. Ela se mantém, tem autonomia em relação às jurisdições, ela é descentralizada em relação a países também, por exemplo.
É o exemplo que eu gosto mais de dar, que muita gente não enxerga, fica preso ali só no Bitcoin como criptomoeda, mas tem essa visão também. Eu achei legal você falar que as DAOs também, assim, tudo que a gente fala está em construção, né? Nunca tem, Sim, nós não temos todas as respostas para tudo. O pessoal fala, mas é o metaverso, são os metaversos, tem muita questão aí sim. para se resolver. E acho que, assim como a Bitcoin, todas as formações de DAOs, se a gente puder falar assim, você também corrige a gente, tá, Vitor? Não, tá perfeito. A gente vê muito como é, movimentos também para as pessoas angariarem algum objetivo, ainda mais financeiro. A gente viu a Constitution DAOs lá nos Estados Unidos, que foi um recorde do tempo que eles conseguiram levantar um dinheiro absurdo para comprar uma cópia da Constituição. Isso era super simbólico, já que era uma organização, assim, claro que eles deveriam ser em sua maioria americanos, porque só faria sentido para eles aquela Constituição americana, e eles se reuniram para levantar uma grana. E eu fiquei, né, quando eu estava conversando com a Adriana, antes de te chamar, e tudo que a gente perguntava era o. Bom, vou fazer a primeira parte, antes na segunda. Que todo mundo corre para regulação, né? Depois a gente pode falar um pouquinho das exchanges, né? Das pessoas, mas fui fraudado, mas é uma exchange, e toda a ideia era você ter uma relação quase de anarquia ali, né? E você corre de volta para o Estado e principalmente para o judiciário para ele vir te defender e dizer, olha, podemos fazer alguma coisa ou não, né? E eu ia te perguntar isso das DAOs. Podem surgir DAOs de todos os tipos, com qualquer propósito. Há alguma condição delas infringirem leis, elas serem criadas e elas estarem tipo à margem? Eu fiquei me perguntando se as DAOs, trazendo para um conceito mais antigo nosso, se a DAO seria uma coisa meio dark web, né? Tá ali já numa outra camada que a gente não acessa e não sabe, e se é possível que uma DAO surja infringindo alguma lei, não as DAOs que a gente conhece. O que você acha disso? Eu penso muito sobre isso também. Eu acredito que, assim como há organizações na vida real que elas existem para infringir leis, no ambiente descentralizado é a mesma coisa. Poderiam surgir DAOs com objetivos, de infringir leis. O que acontece na Web3, pela própria lógica de cripto, que foi ali traçada com o Bitcoin, vale mais a pena você colaborar para algum objetivo, e aí esse objetivo, se ele atender a uma grande quantidade de pessoas, ele vai ter mais recursos, e aí quanto mais você colaborar, mais recursos você vai receber dele. Então, é algo que a gente não tem como responder, né? Será que vai existir uma DAO gigante, que são pessoas que vão se organizar para cometer crimes? A gente não tem como responder, mas pode ser algo que a gente vai enfrentar aí em algum momento, e a gente vai ter que arranjar um jeito de contornar isso, né? Agora, a questão da exchange, já, eu já vejo como na Web3, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Você não tem muito a quem recorrer no caso de você assinar um contrato malicioso, perder seus fundos, não tem muito a quem recorrer. E sim, muita gente vai querer essa segurança ainda de ter alguém para intermediar ali, para ajudar, isso é normal. Então, as exchanges são esses atores, por exemplo. Elas geralmente guardam ali, fazem a custódia das chaves privadas das pessoas, e, fa- faz, e controlam esses assets de alguma forma. É, Pode ser o caso, por exemplo, se alguém é hackeado e aí perde um fundo dentro da exchange, ela pode processar a exchange pedindo os fundos de volta. Enfim, tem muita gente que vai querer isso ainda. Isso é normal. Mas o objetivo, né, da Web3 é que até mesmo isso, com o tempo,
até pela troca de gerações, pelas novas gerações aí surgindo, a gente não sabe como vai ser o pensamento delas, enfim. É algo que é para a gente acompanhar, né? Não tem como, eu não daria certeza de nada, mas eu vejo crescendo cada vez mais, então é algo que eu volto muito meus olhos, assim. As DAOs, elas podem ser constituídas em multipaíses, né? Porque não importa onde você esteja, você pode participar de um movimento de criação de uma organização descentralizada, né? E anteriormente na entrevista, nessa nossa conversa, você falou o seguinte, que as leis das DAOs, elas se aplicam, elas se adequam às leis do país, né? Elas devem ser adequadas às leis que estão vigorando na sociedade. Mas como as DAOs são sem fronteiras, como que você cria uma DAO que funcione para todo mundo? Porque cada país tem uma regra, né? Cada país tem uma regra financeira, tem uma regra também de que é permitido e que não é. E eu fico pensando assim sobre isso, se a DAO vai conseguir. Porque a ideia é burlar não é burlar, mas é estar acima das barreiras regulatórias que existem hoje, que atravancam muitas coisas. Eu queria saber sua opinião sobre se isso já é um problema, se ninguém está falando sobre isso, se eu estou viajando, ou não sei. O que que você acha? Tem muita gente falando sobre isso. Na verdade, as DAOs não necessariamente elas vão respeitar as leis ali do país, até porque elas não estão, se forem DAOs mesmo, elas não vão entrar em um país, né? Elas vão estar ali na Web3. Elas vão estar, digamos assim, acima de, ou abaixo, ou depende da abstração aí, dos países. Ah, o que acontece é que há várias DAOs, há várias pessoas querendo construir DAOs, que têm procurado legislações, jurisdições mais amigáveis para cripto, e aí essas pessoas querem uma segurança maior, e que é perfeitamente normal, como a gente estava falando, e aí elas usam essas jurisdições para poder montar suas DAOs nessas jurisdições. É o exemplo do Wyoming, por exemplo, Delaware. Ele já tem legislação para DAOs. Então, já é melhor ali se você quer montar algum negócio e você quer estar um pouco mais adequado, não quer sofrer repressão, enfim, porque é um ambiente ainda muito incerto, essas pessoas tendem a ir para esses lugares, entendeu? Mas são poucos. A gente vem acompanhando aí o desenvolvimento dessas legislações. No Brasil, por exemplo, ainda não há discussão, é algo que está na nossa vista aí. Mas é isso, não necessariamente elas vão precisar, justamente por causa da descentralização, elas vão, às vezes, querer, as pessoas vão nem querer, digamos assim, estar em conformidade com a legislação de um país, porque, na verdade, elas são em vários países ao mesmo tempo. Então, o que não tira a responsabilidade da pessoa, da própria pessoa que participa de uma DAO, de respeitar as leis do seu próprio país, né? Então, enfim, se ela, por exemplo, hoje já temos no Brasil isso, se ela vende um token ali, um criptoativo, e, e tem tem um lucro ali, ela vai ter que declarar, enfim, ela vai ter que recolher imposto. Então, e isso vai variar de país para país. Mas nas relações ali na Web3 já fica mais difícil essa regulação, entendeu? Gostei que você trouxe o exemplo do Wyoming. Estou fugindo um pouquinho aqui do roteiro para a Adriana depois me matar, mas eu tenho visto, vou chamar de promessas, talvez não seja a melhor palavra, acho que até o final dessa conversa eu mude. Mas eu já vi estudos, né, da ideia de DAOs, né, do seu conceito, é o futuro do trabalho, tipo, como que as organizações vão começar, serão os starters,
E aí outras pessoas vão trabalhar ali, e, né, por ser um smart contract. Ah, eu faço uma entrega, eu recebo meu pagamento e está tudo certo. As pessoas vão trabalhar assim, sem noções de hierarquia, né, como a gente tem hoje. As pessoas só vão iniciar. E outra coisa que eu achei super legal, quando eu, inclusive, fui abordar o Vitor, a gente conversou rapidinho e eu comentei que eu tinha acabado de ver um vídeo super legal, eu tinha compartilhado lá no perfil da Gol, no LinkedIn, em que teve uma compra de um terreno no Wyoming, não sei se ele é arquiteto ou engenheiro, peço desculpas, eu acho que, bom, é um urbanista, no final das contas, é um arquiteto. E ele começou uma DAOs para levantar uma cidade. Então, seria uma cidade que, para aquela DAOs, ela teria sua própria egrégora, né? As pessoas tomariam elas decidem, elas tomam decisões do que vai ser melhor ali. E aí eu já fiquei pensando, a DAOs, por discurso, princípio e por tudo que a gente está trazendo em noções de nova economia, todo mundo participa, todo mundo vai estar escolhendo. Mas será que em algum momento uma DAOs não pode ser extremamente exclusiva e excludente, né? Eu deixar de participar de uma DAOs porque, sim, eu não sei. Não sei se você já pensou sobre isso, mas será que também essas oportunidades de DAOs e de projetos super legais e as pessoas serem excluídas deles, há uma possibilidade disso acontecer? Eu acho que talvez vai Tomara depender que muito não, né? do. Tomara que não. Vai depender muito da educação das pessoas sobre o ambiente, de elas serem educadas de como participar, né? Mas assim, o panorama que a gente tem, que a gente tem entendido é o seguinte: você vai escolher a sua DAO. Se você quer participar de tal DAO, você concorda ali com o objetivo dela, você se viu ali naquele grupo de pessoas, elas são parecidas com você, você quer participar daquilo ali, você vai buscar esse grupo de pessoas e aí você pode ganhar ou comprar tokens para participar, ou você pode trabalhar para essa DAO e receber tokens, e aí você já está participando de alguma forma, entendeu? E isso não te impede de você sair a qualquer momento, des- des- não é mais a minha, você vai procurar outra DAO. Então, por isso que as pessoas chamam do futuro do trabalho. É aquela, por exemplo, uma pessoa que tem uma necessidade de ganhar muito, ela vai trabalhar muito para essa DAO. Uma pessoa que tem necessidade de receber ali um valor X, ela vai trabalhar X para receber X e vai continuar participando também da forma dela. Então, é assim, tem um lado positivo muito bom nisso. A gente só precisa elaborar mais, sabe? Mas no fim das contas é o encontro dos comuns, né? Tem prêmio Nobel de 2008, se eu não me engano, de economia, a primeira mulher prêmio Nobel, ela estudou a governança dos comuns. Mas ela naquela época não tinha ferramentas ainda para isso, e a gente tem enxergado as DAOs como essa ferramenta, entendeu? Por isso que a gente já fala ali na questão do pós-capitalismo, um gerencialismo mais democrático. Seria nesse sentido. As pessoas elas não vão depender, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem metade da população que não concorda com o governo e metade que concorda. Entendeu? Será que a gente não consegue? Ó, tem duas DAOs aí, se a gente parar para pensar. A questão do território vai ser uma questão a ser discutida e não é à toa que essa DAO que está construindo uma cidade, já está pensando nisso. São pessoas que têm algo em comum, elas se juntaram, acharam uma jurisdição ali que permite que isso aconteça e estão construindo uma cidade de forma descentralizada, que todos tenham ali o seu direito de voto da forma que eles estabeleceram ali no código deles, entendeu? Com Você vai, silêncio você, que a gente está pensando. é, Fala. Você pode acabar evitando, na verdade, que haja tanta briga como há hoje em dia, né? Porque você vai ter um cada macaco no seu galho.
Então, para que que eu vou me imiscuir ali na questão dos outros se eu posso viver a minha vida aqui feliz, compartilhando aqui com os meus comuns, entendeu? Que legal. E que é é um pensamento muito disruptivo, né, e são muitas É, possibilidades a partir disso. E a gente já tinha ouvido falar sobre essa governança dos comuns no episódio de ESG, né, que a gente fez há um tempo atrás, e também foi na época que eu ouvi sobre isso, uma coisa, bem interessante. Hoje em dia, a gente já vê algumas coisas nesse sentido que a lei já não comporta mais, algumas situações que a gente tem hoje. Por exemplo, eu trabalho remotamente para qualquer empresa do mundo e eu posso receber em Bitcoin em qualquer lugar do mundo. Para quem que eu vou pagar o meu imposto, né? E quando eu fui fazer, por exemplo, eu tenho uma empresa de turismo. Eu levo brasileiros para o Uruguai, então eu tenho uma agência que só leva brasileiros para o Uruguai. E na época que eu abri essa empresa, eu podia abrir tanto no Uruguai quanto no Brasil. E era até hoje um embole de leis que não se falam, que é totalmente embaralhado, que não faz sentido nenhum, não é prático, e que, na verdade, se a gente não tivesse todas essas regras de fronteiras entre países, né, as coisas fluiriam muito mais, porque hoje a gente está no mundo, né, todo mundo. Existem até esse movimento forte dos nômades digitais e que vão por aí, que pegam uma mochila e saem por aí e trabalham centralizadamente para qualquer lugar. Então, eu acho que essa realmente é uma ferramenta interessante. Essas todas, né? As ferramentas que estão surgindo, eu acho que vão caminhar para esse movimento, assim. E é bem interessante pensar nisso, mas a gente tem sim. ainda muitas coisas para pensar, né, tem mu porque eu acho que à medida que os problemas vão surgindo, a gente vai criando lei, né. Eu acho que é assim meio que funciona. Eu não sei, foi só um comentário que eu achei muito interessante, Sim. essa Mas isso que você possibilidade. falou, sabe o que eu fiquei pensando, Dri? Você estava Hum, falando, né, das pessoas, que nem, assim, Vitor, a gente fala assim, tá, hoje nós teríamos assim duas DAOs, né? Então imagina que a gente pudesse resolver politicamente, estar com os nossos, né, acordar em vários termos ali, né, botando em caixinhas como a gente enxerga a nossa vida em sociedade, mas assim, avançando 200, 300 anos para frente. Imagina se a grande questão, Dri, for a discussão da soberania dos países e um movimento que esteja totalmente concretizado e natural na nossa cabeça, porque obviamente é difícil, é disruptivo mesmo, em que as pessoas assim, não sejam países, sejam DAOs. Já imaginou se isso acontece? Vitor, o que vai acontecer com o direito internacional a partir de É. formações de governos com DAOs? Porque nós votamos, eu estou aqui em Uhum. Portugal, e eu vou votar para o Brasil, obviamente, mas e se a minha DAO fosse tipo, eu estou na DAO Portugal e eu quero participar dela? Eu não sei o que você acha disso, é uma piração, porque eu acho que quanto menos a gente pira, menos a gente enxerga o que realmente pode ser uma discussão lá na frente, ainda mais com as bases do direito, que nem a Adri falou. É só depois, deu ruim. É, Agora vamos aqui sentar, nós juristas, vamos nos resolver, vamos fazer aqui a ONU da tecnologia, para a gente entender o é. que aconteceu com o mundo. Na verdade não é nenhuma piração, não. Já tem autores aí falando sobre isso. Balaji, ele é de Stanford, ele publicou um livro, acho que mês passado, ou esse mês, não lembro, sobre o estado, The Network State. Então, ele já começa a falar sobre essa noção de nações construídas dessa forma. E a gente já tem algumas pessoas que entendem a Ethereum como sendo essa nação, uma nação. Então, você faz parte ali de, se você tá na Ethereum, a Ethereum é descentralizada, você
tá ali numa nação sendo formada, entendeu? Quando Vitor, você você paga o tá gas rindo. fee. Não, você tá rindo. Mas o pior de tudo é que tem uma coisa engraçada nesse mundo das É, criptomoedas, é tudo muito evangelho, né? Por exemplo, aham, o pessoal da. Você está falando agora da Ethereum, eu já estava achando que era todo mundo de boa, porque o pessoal da Bitcoin é praticamente uma seita, né? A Bitcoin é uma seita, da maneira com que eles se enxergam como uma comunidade única. E, assim, eles são iluminados, eles são escolhidos, e eles foram early adopters. E é uma galera, eu vi um documentário super engraçado e, obviamente, interessante, mas a primeira galera que comprou ali bitcoins, eu estava envolvido de alguma maneira e, beleza, vou pagar aqui, vou trocar um negócio por uma bitcoin qualquer. Não eram pessoas, a gente não está falando de economistas, cabeças de mercado, galera que já estava sabendo de tudo. E da noite, assim, não da noite para o dia, foi um processo, mas as pessoas ficaram milionárias e começaram a espalhar o evangelho. Aí agora você está me dizendo que a galera da Ethereum já se entende como uma. Qual é a melhor palavra para isso? Eles são uma nação. é uma nação. O que acontece é o seguinte, tem uma discussão muito grande no mercado cripto e tem uma leve treta aí entre bitcoiners e eterinos, né, digamos assim. Porque acontece que muita gente que adota o Bitcoin, eles estão mais preocupados com a liberdade ao extremo. E aí por isso que tem muito essa visão de anarquia e tal. É muito ligada a cripto, mas por causa, talvez, desse movimento, de não ter o Estado regulando ali o dinheiro, a moeda. Porém, com a Ethereum e a noção de algumas pessoas chamam de Bitcoin 2.0, né? Você poder construir ali aplicações em cima dessa grande rede aí, a gente começa a ver o Bitcoin como o objetivo principal sendo moeda e a Ethereum como sendo uma rede que disponibiliza para as pessoas codarem em cima dela e criarem as suas próprias DAOs, digamos assim, seus próprios objetivos. Então, por isso que algumas pessoas chamam de uma nação, porque você está ali permitindo descentralizadamente que pessoas usem aquela rede ali para fazer todo tipo de operação, socialmente, economicamente. Vai um pouco além do Bitcoin, né? O Bitcoin ele tem o código ali dele que se presta a tal objetivo e para você mudar aquilo ali, ele não roda smart contracts em cima da rede. Tem algumas pessoas tentando, mas não rodam. A Ethereum já roda. Você conhece alguma DAO hoje no mundo, que seja de fato uma empresa com funcionário, com lucro, com atividades rolando, com prestação de serviço, sei lá. Já existe isso? Ah, existe. Além de já terem algumas DAOs sendo formadas como LLCs, que são companhias limitadas lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou outros tipos de personalidade jurídica, tem várias outras DAOs que elas não adotam nenhuma personalidade jurídica, mas na verdade elas estão atuando igual uma empresa atua, enfim, deveria estar respeitando ali as regras do local onde elas estão. Isso já acontece também. Eu não julgo porque também tem muito daquilo que a gente falou de desenvolvimento, então a verdade é que os projetos eles começam centralizados, de alguma forma, são ali startups, a gente pode pensar nisso, e elas vão, e é o caminhar do projeto que vai determinar se aquilo ali vai ser uma DAO ou não. Então, um projeto pode começar
um grupo de pessoas e elas vão caminhando para daonizar aquilo ali e abrir para que seja governado pela comunidade, entendeu? Alguns projetos, se eu não me engano, isso já aconteceu. Acho que uma das concorrentes aí da OpenSea, que é um dos maiores marketplaces que existem, é a LuxRare. A LuxRare, se eu não me engano, ela é descentralizada. Então, ela tem um token de governança, são as pessoas que fazem o aplicativo ali rodar. As pessoas que mantêm o aplicativo rodando. Não tem uma empresa por trás, por exemplo. Então, você já tem Olha, uma... É. não, você fala, você termina de falar, por favor. É. Não, é isso. Aí você teria uma DAO em cima de uma grande DAO. Você vai formando várias DAOs em cima de uma rede descentralizada. Mas é isso, é a eterna luta contra a centralização de alguma forma, né? E aí a gente sabe que tem vários meios disso acontecer e vários agentes tentando que isso aconteça. É isso, é a luta pela descentralização, inclusive é um dos drivers para mim de mudança, que é o que justificam tudo. É uma das partes que eu discuto muito com a Adriana e está inclusive numa das nossas palestras, que é falar de descentralização. Quanto menos pessoas estiverem no processo, melhor, né? A gente está cada vez mais ligado nisso. Não consigo ainda pensar quais serão todos os pormenores ou os desdobramentos, se isso será sempre 100% bom ou sempre 100% ruim. Eu tendo a pensar que é muito bom, mas que a gente precisa ver que viés pode dar disso para a gente poder atuar antes e evitar os problemas. A tecnologia é um suporte. O problema são os humanos, né? A gente sabe disso. Exatamente. O problema somos nós O problema é que a sempre. gente faz, né? Eu sei que a gente está se aproximando do fim. Eu já ia meter um monte de pergunta aqui. A última pergunta, eu acho que a gente devia ter feito ela lá no início, porque a gente entrou nas DAOs. Mas tem uma questão importante que eu queria saber a sua opinião. Não sei se a Adri quer fechar com essa pergunta, é, mas é uma questão que a gente discute muito de quem está hoje dominando a narrativa de Web3, né? Quem está dominando hoje essa narrativa de descentralização, de metaversos, se a gente está correndo um risco muito grande de continuar nas mãos de Big Techs. Aí eu acho que a Adriana, até para fechar, daquela questão do fórum, né? Especificamente sobre o metaverso, né, Adri? A gente tem, né, a notícia de que as Big Techs se uniram para criar padrões que vão regulamentar, entre aspas, os metaversos. E daí isso já surgiu um alertinha na nossa cabeça, porque não está nesse comitê. O Decentraland não entrou o X Infinity, não entrou algumas importantes que eram os símbolos, né, até pouco tempo atrás desse movimento, elas não estão nesse negócio. E quem está dominando a narrativa, né, são essas big techs. E justamente a Web3 vem para tirar o poder das big techs, para colocar na nossa mão como usuário, como construtor, e o que está aparecendo é que elas estão querendo criar as regras do jogo. O que que você acha? Você vê isso também? Como que tá? Eu entendo que os dois ambientes eles vão conviver, entendeu? Então, vão conviver em conjunto. Então, não necessariamente é algo prejudicial, pode ser algo ali mais voltado para quem, por exemplo, não vai aderir a esse ecossistema. Como a gente falou, vai ter muita gente que vai preferir ali um intermediador, seja para ajudar, seja para. Então, é válido, de certa forma. Se for possível que os dois convivam juntos, é melhor ainda, na minha visão. Perfeitamente possível. Eu também não sou o radical de nada, não. Eu costumo levar as coisas ali no razoável, né? No padrão do que é mais razoável e tal de acontecer. Não acho que isso deva ser uma guerra,
por poder, até acho que isso seria ruim para todos, tanto para quem está nessa vertente mais da descentralização, quanto que para quem está numa vertente mais um pouco mais centralizada. Eu acho que não vale a pena, sabe, no fim das contas. É muita questão de uso de você entender seu usuário, entender ali quem você quer, para quem você vai prestar seu serviço e, enfim, cada um vai botando seus esforços naquilo que acredita, vai. Por isso que rola essa coisa de evangelizar, né? Educar não deixa de ser evangelizar, né? Então, pode ser, talvez. Não, é difícil não gosto de fazer muito um juízo de valor, não, sabe? Acho normal. Gosto de achar isso algo normal. Legal. Eu sei que essa era a última pergunta, mas eu queria, entender um pouquinho melhor, se você tiver esse tempo, para explicar o que que é Bankless? O que que é essa organização, deve ser a organização, uma empresa que você trabalha? Porque, quando eu vi esse nome, eu achei tão legal, eu achei que, É. enfim, eu ainda não sei. Você pode explicar um pouquinho para gente? Na verdade, a Bankless, eu não trabalho, né, para a Bankless. Eu sou um dos membros da DAO no Brasil. A Bankless, ela tem uma DAO global, e aí, nessa tentativa de ser descentralizada, mas é uma comunidade voltada para educação sobre o Web3, sobre cripto. Então, tem muito conteúdo. Eu diria que os melhores autores ali estão na Bankless, então vale a pena conferir o conteúdo. Mas assim, tem a Bankless DAO e também tem a Bankless HQ, que é a Bankless que produz conteúdo, uma empresa mesmo lá formalizada lá fora, que aí tem os apresentadores lá do podcast, produzem conteúdo também, mas a DAO ela é separada, são uma comunidade de pessoas, agora deve ter umas 100 mil pessoas na DAO Global, e várias sub-DAOs espalhadas pelo mundo, entendeu? Com o objetivo de educar sobre o ecossistema cripto. Então, é isso, esse aqui é a missão aí da organização. A gente tem visto várias DAOs aí para trazer as pessoas para a Web3, né, para determinados grupos também, e sensibilizar, porque é muito difícil. O desafio que a gente tem aqui diário é tangibilizar e explicar, né, principalmente para a parte de empresariado, por que que a gente tem certeza que todo mundo vai para a Web3? Por que que as Hum. pessoas estão comprando terreno no metaverso? Por que que a gente tem que discutir a nova forma de trabalho? E por aí vai. Eu não sei se a Adriana quer fazer mais alguma última pergunta, senão eu vou começar. Já deu não ali para mim, para a gente liberar o Vitor. Vitor, eu gostaria que só que nesse momento final, se você quiser falar de algum evento, fazer algum convite, entregar o teu cartão de advogada também para resolver aí problemas de DAOs. Vende seu peixe também, Vitor. Pode falar diretamente às pessoas. Pois é, gente. Obrigado aí pelo convite, né? Antes de finalizar. Queria chamar quem quiser conhecer mais, quem precisar de ajuda legal, o escritório que eu trabalho, o FCM Law, a gente tem ajudado muitos projetos que estão nessa transição aí, que querem participar desse mundo. E aí a gente faz aquilo que a gente estava conversando durante o podcast, que é fazer isso de forma mais saudável, né? Mais segura, evitando muitos riscos até para os builders lá, para quem está construindo. Esse é o nosso objetivo, na parte de cripto. Sem falar toda a nossa estrutura por trás, enfim, das outras áreas, a gente faz todo um design legal
A gente faz exatamente aquilo de, desde o princípio, a gente já ataca ali o que pode acontecer e vai adequando para que, enfim, posteriormente não aconteça nada que a gente vê acontecendo com outros projetos. Então, quem quiser me procurar lá na FCMLO, no LinkedIn também. Na Bankless eu estou lá com o meu avatar na Web3, então vocês vão me ver lá com o meu NFTzinho. É mais uma organização que eu participo como comunidade mesmo, eu gosto dos conteúdos. Por estar ali, eu tenho acesso aos conteúdos, né? E eu colaboro também, às vezes, com alguma coisa. Então, qualquer lugar. Qualquer pessoa que quiser trocar uma ideia, quando tem um tempinho, quando eu não estou trabalhando, ou quando eu não estou no metaverso, eu estou sempre aberto aí para trocar uma ideia e estejam convidados aí para me procurar em qualquer lugar. Olha, eu quero agradecer também a Adri. E é verdade, o Vitor, ele está sempre disponível mesmo, falei com ele, nos recebeu super bem. Eu adorei, não, foi super gentil com a gente. Eu falei, gente, ele é uma paz de alma, né? A gente que é tão acelerado, eu falei, ele é uma paz de alma. E agradeço muito a partilha mesmo aqui com a gente, ter falado coisas bem legais que nem sempre a gente consegue ficar por dentro, né? Não chega na grande mídia. E meu muito obrigado. E você, Vitor, também, Drizoca. Obrigada pela sua participação, Vitor. Foi super legal a conversa. E eu vou começar a te seguir para saber mais sobre esses assuntos. E é isso, gente. Muito obrigada. Valeu, gente. Muito obrigado, hein? Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada.